Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Caríssimos, estamos então na sexta-feira da quinta semana. Bom, aqui no Novos Ordos não, mas nós somos na missa do Antigo. Da quinta semana, depois da Páscoa, celebrando São Celestino, esse Papa. Na novena, no primeiro dia da novena de Pentecostes, né? Temos aí, graças a Deus, já a bandeira do Divino, que o Danilo colocou para nós também. Então, sim, temos aí esse tempo importante. A vida da igreja é tão viva, né? Tão viva, uma coisa depois da outra. E olha que os papas contêm, porque por tanta inspiração de tantos santos que sugeriam isso, sugeriam aquilo, e eles... Senão... Mas e os religiosos, tem tantas ordens religiosas que têm comemorações particulares ainda nas suas vidas. Mas São Celestino, sim, só para... Olha quanta coisa ele tem para nós meditarmos hoje, no tempo que hoje a igreja está atravessando. Né? Primeiro, depois de um longo tempo sem Papa. Né? A igreja vive sem Papa. Está aí. Né? Antes de Celestino, ela ficou um longo tempo sem Papa. Nós já estamos há mais de 10 anos sem Papa. Isso não é bom. Isso não é bom. Né? Tanto não é bom que foram lá pegar ele, como que obrigado a ficar Papa. Né? Mas hoje quem se interessa, né, prefere continuar enganados, né, do que confessar problemas na igreja. E depois quem? Estão todos perdidos, esses bispos. Né? É tão difícil de encontrar um que realmente seja católico de verdade, tão difícil. Então, essa é a questão, uma questão que podemos levantar com o pontificado de Celestino, isto é, o longo tempo de sé vacante, longo tempo, como nós estamos hoje, há longo tempo com a sé vacante. Outra coisa é a renúncia, ele renunciou. Como Bento XVI renunciou também. Né? Por isso digo, há mais de 10 anos estamos em sé vacante. Né? Renunciou Celestino depois de um curto pontificado. Mas é bom vermos tudo isto para confessarmos. E confessarmos hoje, sempre, com certeza, mas hoje, se Jesus não nos manda o Espírito Santo. Se não fosse ele mesmo o cabeça da igreja. Se Deus se desinteressasse pela humanidade. Aí a coisa ia ficar. Né? Verdade que nunca como hoje Deus está distante. Nunca como hoje. Né? Não porque Deus não se interesse pelos homens, mas porque os homens o afastam de si. Essa que é a verdade. Né? Com seus planos loucos e mirabolantes, os homens afastam radicalmente, preferem aproximar o outro, o inimigo de Deus. Preferem aproximar de si um outro, o inimigo de Deus. E por incrível, isso até dentro da própria, aquela que devia ser a igreja, aquela que mantém a oficialidade, aquela que mantém a aparência. Esta também parece preferir o inimigo de Deus ao próprio Deus. Ontem nós assistimos Jesus cheio de amor, precisando voltar para o seio do Pai de tanto que ama a Deus. E hoje nós vemos tão pouco amor a Deus que aquela que era para ser a sua própria igreja. A igreja de Cristo é a remanescente. Mas essa que mantém a oficialidade e a aparência da igreja, perdeu totalmente o amor a Deus. Hein?
está mais inclinada para o amor do inimigo de Deus. E tanto que está de braços com ele. E é isso que caracteriza o fato de Francisco ser um falso profeta. Estar de braços com o inimigo de Deus na destruição da igreja e na extinção da humanidade. Apoiando todos os planos maléficos desse tempo louco que nós estamos vivendo. Então, Deus não quer abandonar a humanidade de jeito nenhum. E continua mandando o seu Espírito Santo. Jesus disse que subia ao Pai, mandaria o Espírito Santo, continua mandando. Se não fosse por Jesus ser o comandante da igreja ainda, e pelo Espírito Santo ter sido derramado sobre nós, já teríamos destruído a igreja há muito tempo teríamos abandonado a igreja. Nós, homens, os pastores, há muito tempo teriam abandonado a igreja. Hoje a maioria não só a abandona como espezinha, isto é, coloca aos seus pés, não só abandona e espezinha, como de fato busca a destruição. É só pela presença do Espírito Santo que isso não acontece. Ele é o nosso grande defensor. E quanto nós esperamos nele, queridos? Quanto nós esperamos no Espírito Santo? Porque já não está fácil para nós. E vai se tornando cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Então, é o Espírito Santo que nos sustenta. É ele que nos guia. Sim, os pastores são importantes. É importante um Papa, nós sentimos a falta de ter um Papa. Mas é que aquilo que eles mandam, que eles coordenam, os pastores, precisa ter uma ressonância do Espírito Santo dentro da alma da igreja, dentro da alma dos fiéis. Senão não vinga. Se tentar forçar, se tentar impor à força aquela realidade, olha o Vaticano II aí. Olha o Vaticano II aí. Se tentar a toda força colocar aquilo dentro do coração dos fiéis, em primeiro lugar vai destruir a grande parte da igreja. Vai destruir. E os que restarem, como nós que restamos, restarão pela graça de Deus. Pela teimosia em seguir fiéis a Cristo e ao seu Espírito Santo. Só por isso. Então, é preciso essa correspondência do Espírito Santo na alma, no coração, no corpo místico de Cristo, na igreja. Quanto importa sermos dóceis ao Espírito Santo. Pastores e fiéis. Todos precisamos ser dóceis ao Espírito Santo. Para dirigirmos a igreja, para que a igreja sobreviva neste mundo segundo os desígnios divinos, segundo a vontade de Deus. Mais do que nunca é importante a presença do Espírito Santo. Estamos abandonados. Mais do que nunca é importante a presença de Deus. Estamos em mãos de inimigos. Mais do que nunca é importante a presença de Deus. Querem nos destruir. Mas também é importante, queridos, a nossa fidelidade. É importantíssima a nossa obediência, que nós sigamos as inspirações do Espírito Santo. O nosso discernimento das coisas que vêm realmente do alto, do Espírito Santo de Deus. Saber discernir aquilo que vem realmente do Espírito Santo de Deus. Essa gente também fala no Espírito Santo. Aliás, falam sobre tudo no Espírito Santo para fugir da lei de Deus e da organização do Cristo na sua igreja. Essas duas coisas, fugir da lei de Deus e da organização que o chefe, que é Cristo, deixou para a sua igreja. Então, estão destruindo tudo isso. Destrói a lei de Deus com essa imoralidade que graceja em toda parte. Destrói a organização, porque usurpam o papado,
fazem do episcopado algo que realmente não pode ser seguido, e deixam os fiéis e oprimem os fiéis com algo que não deve ser absolutamente, não deve ser praticado. Então, sim, nós precisamos do Espírito Santo, ser dóceis a Ele, deixarmos guiar pelo Divino Espírito nesse fim do mundo, nesse fim dos tempos. É o que nós mais precisamos, é isto. Receber o Espírito Santo, ser dóceis, fiéis e segui-lo com todo o amor, com todo o empenho, com todo o carinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.